Tentando pagar as contas, que se o Júlio Casares conseguiu, eu também posso. Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SPFC TV Léo Jesus. Temos informação boa para o São Paulo, contas sanadas, Júlio Casares confirma quitação das dívidas com o elenco do São Paulo. Vamos falar dessa situação, vamos falar de Pablo Maia, super valorizado no São Paulo. Sai agora? Sai depois? E por quanto, hein? Vamos conversar sobre isso e a atualização de duas negociações em andamento e bom andamento do São Paulo. Como estão as situações de Jagerson Mendes e também de Alan Franco. Atualizarei vocês e ainda tem um papinho sobre o Lisieiro. Pode sim aparecer de maneira surpreendente no time do Rogério. É isso, né, diretor? São esses os assuntos? Então coloca a vinheta pra gente começar, ué. Vamos começar então a conversar sobre o nosso querido tricolor paulista, passando a resposta da pergunta histórica de ontem. Estamos aqui em alguns dias testando o seu conhecimento como São Paulino. A pergunta era a seguinte: quem foi o time que enfrentou o São Paulo na final do segundo título brasileiro do tricolor? E quem respondeu Guarani de Campinas acertou. Parabéns para você! E hoje, no mesmo clima, vamos a mais uma pergunta, interrogações na tela, aquela regrinha, né, gente? Sem olhar o Google. Escutou a pergunta e respondeu. Teve gente que errou também e faz parte e tá tudo bem. A pergunta é a seguinte, pessoal. Vamos avançar agora na linha do tempo e vamos para o Campeonato Paulista de 1992, onde o São Paulo venceu o Palmeiras na final. O que eu quero aqui é o resultado da segunda partida que sacramentou o São Paulo bicampeão paulista de 1992. Tira as interrogações, a pergunta é essa para vocês hoje. E bora de notícia do nosso tricolor paulista. Quero falar desta declaração de Carlos Belmonte. A declaração é sobre uma possível saída de Pablo Maia. O Belmonte falou o seguinte: hoje eu não tenho medo de dizer que o Pablo Maia é o nosso jogador mais cobiçado do elenco neste momento. Pablo Maia, a gente tem sondagem quase que diária, principalmente do futebol inglês, porque o futebol inglês entende que ele se adapta muito bem ao jogo inglês. Disse o Carlos Belmonte, que depois completou o seguinte: é um jogador hoje muito valioso e eu posso garantir aos senhores que já recusamos propostas importantes pelo Pablo Maia, mas que apostamos que ele vai render muito mais a partir desta temporada e será mais valorizado, disse aí o Carlos Belmonte em uma entrevista dada ao Gazeta Esportiva. Então é preciso fazer alguns links e a gente vai falar da possibilidade que existe, bastante até, do Mendes chegar no São Paulo, que é da mesma posição. Isso causou um alarme de que o Pablo Maia poderia ir embora agora, já que é público o interesse do Fulham, que teve duas propostas negadas pelo São Paulo, uma de 40 milhões, outra de 45 milhões, o que explica aí quando o Belmonte fala de propostas importantes, né? E tem o West Ham também vem. Possibilidade do Pablo Maia sair existe? Sempre existe. Se a proposta for muito maior do que foi mandada anteriormente, sim. Pelas palavras do Belmonte, o São Paulo vai manter o Pablo Maia e apostar na janela do meio do ano, que é a janela mais aquecida do futebol europeu. O Pablo Maia se destacando de repente no Campeonato Paulista. Pode-se começar a pensar, em vez de 10, que é o que o São Paulo começa a conversar, para 20. Me parece que o São Paulo quer supervalorizar o Pablo Maia para pensar numa proposta bem além daquela então, dos 50, 60 milhões. Isso colocado pela entrevista aí do Belmonte, é o que dá para perceber. Então São Paulo tem uma tendência de que o Pablo Maia fique para valorizá-lo e na janela do meio do ano ganhar uma bolada bem maior do que essa de 40, 50 milhões. Bom, tomara que dê certo essa estratégia para ajudar os cofres do São Paulo e o Pablo Maia pode sim ajudar muito o tricolor em campo. Você venderia o Pablo Maia por quanto? Se você fosse o diretor do São Paulo, olha, proposta X, eu vendo o Pablo Maia. Deixa nos comentários aqui que eu quero saber a sua opinião. De Pablo Maia, ainda dentro da base, de jogadores revelados da base do São Paulo, vamos falar do Lisieiro.
teve uma reunião do Conselho Deliberativo do São Paulo e foi citado ao vivo, transmissão na internet, que o Lisieiro está treinando como lateral esquerdo. Existiu uma conversa dos diretores do São Paulo quando o contrato dele com o Inter estava acabando e foi informado que o Inter não exerceria o direito de compra. Foi comunicado ao Lisieiro se ele tem interesse em lutar por uma vaga na lateral esquerda do São Paulo, posição que está carente depois da saída do Reinaldo. Hoje só temos o Wellington, Patrick Lanza, Patrick, são opções aí, mas de fato o Wellington hoje é o único nome certo na lateral do São Paulo. A informação é que o Lisieiro abraçou a ideia e está treinando como lateral esquerdo. E as primeiras informações de treino é que o Lisieiro tem ido bem, tem se dedicado bastante, tem entendido o momento de divisor de águas da carreira dele. O Lisieiro percebe que por causa de uma displicência ou outra, a carreira dele não está indo para um sentido interessante. E ele está agarrando essa possibilidade de voltar às origens. Lisieiro chegou a jogar durante um bom tempo na base como lateral esquerdo e vem agradando a comissão. Talvez por isso que o São Paulo desacelera um pouco a busca por um lateral esquerdo. Alguns nomes foram oferecidos e o São Paulo tem negado nomes para a lateral esquerda, né? Então tem grande chance do Lisieiro ficar como lateral esquerdo reserva do Wellington, pelo menos a princípio, e o São Paulo não ir mais ao mercado. Está descartado totalmente a contratação de um lateral? Não, só que o Lisieiro vem agradando na lateral esquerda. Olha, tomara que as coisas dê certo, para me surpreender positivamente, porque francamente, a minha opinião, eu não sou muito otimista sobre o Lisieiro no São Paulo, em qualquer oportunidade ou posição neste momento, tá? Otimista ou satisfeito ou aliviado, o torcedor do São Paulo pode ficar, porque Júlio Casares pagou as contas, hein? Que coisa! São Paulo paga finalmente, Júlio Casares, claro, gente, falando da diretoria do São Paulo, quitou todos os débitos que tinha com o elenco, aquele acordão do Leco feito em 2020, os direitos de imagem que estavam atrasados também na gestão do Júlio Casares, premiações. Hoje o elenco do São Paulo profissional não tem nenhuma dívida, chega zeradinho no final da temporada, ainda bem, porque isso faz com que os caras joguem mais tranquilos, porque, enfim, a gente criticando ou não, todo trabalhador tem que receber, não vou criticar o jogador do São Paulo por querer receber salário, né? Agora joga um pouquinho mais do que vocês estavam jogando, tá? E também acena positivamente para outros nomes, né, que venham para o São Paulo. Você chega onde não tem salário atrasado, como sempre foi o São Paulo na sua história, isso atrai mais, né? A organização administrativa atrai. Então essa é uma boa notícia para o torcedor do São Paulo. O Júlio Casares também traz boas notícias referente a uma preliminar de que a dívida do clube vai ter uma diminuição, valor não revelado, e o São Paulo terá superávit no final da contabilidade desse ano, pela primeira vez nos últimos muitos anos aí, que francamente eu não tenho oficialmente para te passar aqui, mas fazia tempo que o São Paulo era déficit atrás de déficit e agora vai ter um superávit, tá? Então parabéns de maneira geral para a gestão, para esses pontos destacados aqui, para a gestão do Júlio Casares e dos seus comandados aí, que o que eu mais quero é vir aqui elogiar. Quando a gente tem que criticar, critica, quando tem que elogiar, elogia, aquele chavão que você já sabe, mas é isso que a gente faz, tá? Vamos continuar com o mercado da bola, pessoal. O mercado da bola agitado e o São Paulo tem sim 2 negociações em andamento. Eu vou atualizar vocês como estão. Vamos começar com Jegson Mendes. Esse nome é muito engraçado. Não tem como. Jegson Mendes. Não erra não, hein? Não erra passe não, Jegson Mendes. Senão todo mundo vai esquecer o Mendes, hein? Mas parece que é realmente muito bom jogador. O São Paulo persiste na ideia de contratação. Ontem na live surgiram muitos questionamentos de vocês, que ele quer ganhar 600 mil e isso travou a negociação. Então prometi que iria me aprofundar e fui. Nem consegui confirmar 600 mil, tá? Tem jornalistas falando de 250 a 600. Então, quando começa valores tão distantes, gente, eu acho que não tá por aqui, tá? O que eu consegui verificar, isso a gente confirmou. Questão de tempo de contrato. O tempo de contrato é um empecilho. E tem um segundo detalhe, esse pega mais. O jogador tem sonho declarado de jogar na Europa. Ele quer jogar no futebol europeu. Então, se tiver uma proposta de um time da Europa, ainda que seja de um segundo escalão, ele vai preferir, tá, gente? Então, no meio desse trâmite, a gente sabe como que funciona o futebol. O empresário com o sonho do jogador da Europa, ele tá fazendo ligações para a Europa também. Não tenham dúvidas disso.
A boa notícia, não parece que tem nada promissor em direção ao Mendes neste momento, a nível dele querer ir para a Europa aí, tá? Então pode vir para o São Paulo, negociação caminha bem. Vai vir para o São Paulo, Léo? Tá longe de conseguir cravar isso, não é uma negociação simples e não é uma negociação que está batendo a porta para que dê certo. O São Paulo gostaria que esse nome não tivesse vazado, foi vazado por alguns setoristas do São Paulo, aí se tornou público, agora está todo mundo sabendo, e isso dificulta um pouquinho. Tendência tá mais para o São Paulo. Agora, de quantos por cento? Sei lá, 60%? Termômetro aqui, tá? Termômetro, 60%? Não tá tão perto de fechar. Caminha bem, é um jogador que vê com bons olhos trabalhar no São Paulo, o São Paulo vê com bons olhos que ele trabalha aqui. Os valores de salário não parecem que são problemas, a apuração foi essa, e é mais o problema aí a questão do tempo de contrato e uma possível proposta do futebol europeu, que é sonho declarado do jogador. Vamos aguardar, eu vou atualizando vocês. Alan Franco. O Alan Franco é o seguinte, gente, o São Paulo tenta por empréstimo, o time quer negociar em definitivo, só que eles pagaram por volta de 15 milhões de reais quando trouxeram o Alan Franco, tá? Então eles não vão liberar gratuitamente para o São Paulo. O São Paulo ainda insiste, e eles também não descartam, liberar por 1 ano de empréstimo com opção de compra, que é o que o São Paulo tem feito na maioria das negociações, negociação que eu aprovo pra caramba esse modelo. É como se o cara estivesse fazendo uma peneira por aqui durante um período, né? E o Alan Franco pode chegar no São Paulo. A negociação caminha, não também próxima de fechar, nem Mendes nem Alan Franco próximo, mas ambas caminham bem. O Alan Franco, questão de salário é tranquilo para o São Paulo, o salário dele é entre 200 e 250 mil, não é nenhum absurdo, jogador que vê com ótimos olhos vir ao futebol brasileiro, gostaria de jogar no São Paulo e tem uma tendência sim de fechar, tá? Alan Franco pode vir para o São Paulo, as negociações seguem, muita gente perguntando, ó, melou os dois? Não, não melou nada, as negociações seguem. E não dá nem para chamar de melar se não der certo, porque em nenhum momento o São Paulo, se alguém anunciou, não sei, eu pelo menos em nenhum momento disse que Alan Franco ou Mendes já estavam sacramentados no São Paulo, tá? Podem vir, tendência de que os dois se acertam, Alan Franco por empréstimo, pelo menos é o que o São Paulo quer, e o Mendes em definitivo, tempo de contrato a acertar. Legal? Essas foram as notícias de hoje, sigam no Instagram, aqui na descrição do vídeo, primeiro link, também na descrição, mas principalmente aqui no primeiro link, nos comentários, você já clica e já cai direto lá no Instagram, tá bombando por lá. Outra situação que vai bombar é o canal Léo Jesus Esportes, que é o nosso antigo canal de lives. Então vai lá, ó, eu conto, sabe a história do Endrick com o São Paulo? Foi o nosso vídeo de estreia do novo canal. Vou deixar o card aparecendo aqui, gente, Léo Jesus Esportes, nós temos 9 mil e tanto que o pessoal não sabe desse canal. Já vão bater 10 mil lá hoje? Saindo desse vídeo, já vai no Léo Jesus Esportes e assista, eu coloquei a explicação detalhada da questão do Endrick, a investigação que está acontecendo sobre o Endrick, a CPI do Endrick. Então termina esse vídeo, já vai assistir o outro vídeo lá no canal Léo Jesus Esportes e sigam os meus parceiros, canal Tiro de Meta, Japa Tricolor, entre tantos outros. E vamos para finalizar com o momento Salve o Tricolor Paulista de hoje. Vai para os meus amigos, ó, Emerson Brito, Dé Ribeiro, Fernando Pastore e José Ailson, tá? Você quer que eu mando um salve aqui também? Chama lá no Instagram, me chama no direct, que a gente manda com o maior prazer. Em especial vocês aí, Emerson, Dé, José Ailson, Fernando Pastore. Vocês têm ajudado muito esse canal. A minha gratidão a Deus por ter vocês aqui comigo, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Quem eu mandei o salve, quem eu não mandei, mas vou mandar ainda, fiquem tranquilos. Vamos São Paulo, aquele abraço, tchau, tchau. Esses cachorros latem pra caramba na hora que eu tô gravando, hein, diretor? É todo dia isso. Você liga a câmera, parece cachorro. Você liga a câmera, o caminhão do gás. Vou fazer protesto. Tá gravando aí. Tchau.